Seja bem-vindo ao Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly e já vim te fazer o convite a se inscrever no canal, ativar o sininho que você vai receber todos os vídeos com as aulas com conteúdos para concursos públicos aqui comigo. Bom, a gente hoje vai estudar preposições para a língua portuguesa, mais especificamente gramática. Veremos também questões de conjunções e aprofundaremos um pouco mais nos tipos de conjunções, né? Tanto as coordenativas como as subordinativas, ok? Então a gente vai, inclusive, aqui agora entrar na nossa aula, nosso mapa mental, e a gente vai ver o início do assunto sobre preposições. Vamos ver os principais conceitos, né? Principalmente o que é uma preposição. Estamos falando de uma classe aqui que é invariável, né? Então, ela vai sempre buscar conectar palavras e até mesmo iniciar orações que são reduzidas, tá bom? Então, ela vai compor aí, basicamente, por locuções, né? Locuções tanto adjetiva, onde a gente vai ter sempre, lembrando, locução é sempre mais de uma palavra. Então, observando aqui a questão das adjetivas, e também poderemos encontrar locuções adverbiais, tá? De advérbio. As principais preposições que nós conhecemos na vida são aquelas famosas, né? A, com, de, em, para, ante, até, após, contra, sem, sob, por, desde, tras, perante. Para quem tem dificuldade, né, em decorar, fica aqui minha sugestão. Tem várias musiquinhas no YouTube que você consegue, inclusive, aprender cantando, né? Uma forma da gente aprender aqui de uma forma bem mais tranquila, tá bom? Vou dar um exemplo aqui de como as preposições elas acontecem. Veja só, eu tenho a seguinte frase: eu gosto de chocolate. O de chocolate, esse de, né, tá ligado ao verbo gostar, né? Gostar de chocolate. Tá ligando, né? Tenho medo de cobra. O nome aqui de cobra tá ligado aqui basicamente ao de, né? De cobra. Medo do quê? De cobra. Esta mera é de mármore. Quer dizer, essa mesa, né? A gente pode ver, essa mesa é de mármore. Aqui nós temos uma locução adjetiva de mármore, né? Que vai dar uma qualidade. Sem estudar não será possível passar, né? Esse sem estudar, ela está introduzindo aqui uma oração que é reduzida. Sem estudar, não será possível passar. Sem estudar, inclusive depois de estudar, vai ter uma vírgula, tá bom? Nós temos alguns tipos de preposições chamadas essenciais, que elas são mais puras, elas atuam somente como preposição, tá bom? São exemplos a, com, de, em, para, por, desde, contra, sob, sobre, ante, sem, entre muitas outras. Ela vai usar fórmulas pronominais oblíquas também que a gente pode encontrar. Venha até mim e levará bênção para ti, né? Haverá bênção para ti. O mim e o ti aqui são formas pronominais oblíquas, ok? Além dessas essenciais, que a gente chama ela de pura, né? Ela é realmente somente preposição, nós vamos ter aquelas que são acidentais, tá? O que são essas acidentais? Elas vão pertencer a uma outra classe, ou seja, elas vão vir com um outro contexto, tá? Eu tenho exemplo, as palavras consoante, conforme, segundo, como por exemplo a frase tenho medo não, vamos usar outra frase. Tenho de estudar. Tenho que estudar. Esse que está substituindo aqui o de, né? Então, que é um lugar aqui que é acidental dentro desse contexto, ok? É a mesma coisa dizer que eu tenho de estudar, tá bom? Outros, né? A gente vai ver outras formas de ver. A palavra salvo, exceto, afora, menos, se não. Elas vão sempre introduzir aqui as locuções adverbiais, tá? E elas geralmente vão ter aqui o caráter mais acidental, lembra? E tem um lugar de sentido mais de exclusão. Quando eu vou usar o eu ou o tu após uma preposição, né, acidental aqui no caso, ou palavras conotativas, elas vão aparecer assim: fora tu, todos erraram, né? Uma preposição aqui acidental. Até tu, Brutus, né? Uma palavra aqui denotativa de inclusão que a gente vai ver bastante hoje, essas palavras que são denotativas aqui no aspecto de inclusão. Nós vamos ver que existem valores, né, relacionais, que são exigidas geralmente quando a gente tem verbos e principalmente nomes. Elas são eminentemente aqui gramaticais, vão introduzir funções sintáticas de complemento, veja só,
Então, elas vão poder ser objeto, direto ou indireto, e até mesmo complementos nominais, tá bom? Então, elas vão ser obrigatórias, tem essa peculiaridade aqui. Elas são pedidas pela regência como complemento aí dos verbos, dos substantivos e principalmente aqui dos adjetivos, tá bom? Guarda isso. Já as nocionais com valor nocional, elas não são exigidas aqui no lugar obrigatório, tá? Elas vão dar uma noção aqui de posse, de causa, de um instrumento, de matéria, de modo e muitos outros tipos. Elas vão introduzir aqui, se a gente parar para analisar, adjuntos adnominais e principalmente os adverbiais, tá bom? A gente vai ter verbos, como por exemplo, discordar, que vai pedir uma preposição aqui, a preposição de, discordar de. Esse de, ele vai trazer argumentos, né, que vão ser, inclusive, objeto indireto, né? Esse de é relacional, então ele vai ser um lugar aqui obrigatório, tá? Então, cuidado com quando a gente tem esse verbo que ele sempre vai pedir um de, discordar de alguma coisa. Então, discordo de argumentos de direita. Então, o de direita, ele vai entrar com locução adjetiva. Mais direitistas aqui, né? Adjetivo aqui, quando a gente pensa de direitas, de direitistas. Que é a mesma coisa que eu falar que é um adjunto aqui, adnominal. Nós vamos estudar também que existem contrações das preposições. Como assim, Kelly? Nós temos o a mais os artigos. Vão formar o a com crase, o as com crase, ão e ãos, tá? Lembra? A mais artigo é o acraseado. Esse é bem facinho que a gente aprende a decorar e é bem comum quando a gente estuda preposição, tá? Aí nós temos a mais pronomes demonstrativos, que vão ficar aquele, aquela, aqueles, aquelas. A gente vai ter a mais advérbios, aonde, por exemplo, é uma dessas que formam. Por mais artigos, vai ficar pelo, pela, pelos, pelas, tá bom? De mais artigos, nós vamos ter do, da, dos, das, dum, duma, duns, dumas. Tá? De mais pronomes pessoais, veja só, vai ficar dele, dela, deles, delas. No plural também acontece. De mais pronomes demonstrativos, nós vamos ter deste, desta, destes, destas, disto, desse, daquele, daquilo, daquela. Entra aqui, mas com pronome demonstrativo. Vamos ter também de mais pronomes indefinidos. A gente tem doutro, doutra, doutros, doutras. De mais advérbios, nós vamos ter daqui, daí, dali, dalém. Em mais artigos, no, na, nos, nas, num, numa, nuns, numas, tá bom? A gente vai ter em mais pronomes aqui pessoais, nele, nela, neles, nelas. Em mais pronomes demonstrativos, neste, nesta, nestes, nestas, nisto, nesse, nessa, nesses, nessas, naqueles, naquelas, naquele, naquela, tá? No singular também. Então, vamos guardar, sempre vai ter o a, mas pode vir artigo, pronome advérbio, depois o por, mais artigo, depois o de, mais artigo e vários pronomes, né? Possibilidades, e o em. Então, a, por, de, em, tá? Basicamente são esses quatro, que vão sofrer algumas variações ainda de contrações aí, particularmente que a gente acostuma, né? A gente utiliza muito isso no dia a dia, né? O legal de pensar a preposição aqui é que a gente tem que aplicar sempre no nosso campo da fala, né? No nosso campo do dia a dia, né? A gente vai falar bastante isso, principalmente quando a gente for estudar conjunções, que é a segunda parte aqui, tá bom? Então, vamos observar que a gente tem um valor semântico da preposição, quando ela é do valor nocional. Como assim? Elas não vão ser exigidas aqui, principalmente pela gramática, né? Elas vão dar uma ideia aqui de circunstância, um valor semântico, e vai sempre ter um termo que aparece depois da preposição. Vai ser um papel que exerce aqui, né? Vai exigir algumas outras coisas, e ver aqui também o sentido, ok? Deixa eu pegar aqui sobre essa questão do valor semântico. Vamos pegar aqui, eu tenho uns exemplos para poder falar que eu separei aqui. Escrevi a lápis. A lápis entra aqui como um instrumento, né, uma forma de se escrever. Meu violão é de mogno. Mogno é o quê? Uma matéria que foi utilizado o violão, construído. Fui ao cinema com ela. Ela, né, entra como um lugar de companhia. Fiquei chocado com a novidade. Novidade aqui é uma causa, né? Você ficou chocado por causa dessa novidade. Tá me dando uma ideia de causa. Estou morrendo de frio também. A minha morte está causando por quê? Está sendo causada pelo frio. Não fale de ou sobre corrupção aqui. É um tipo de assunto que eu não quero que se trate aqui entre nós. A corrupção não é um assunto que é bem-vindo aqui entre nós. Vou para um lugar melhor. Esse lugar melhor é mais sentido de direção.
vai ficar lá no lugar mais aqui definitivo. Voa a um lugar melhor, também em direção, mas um lugar que, quando eu falo voa a um lugar, fica meio provisório. A um ou para um, né? Para um fica definitivo. A um é meio provisório da ideia de permanência, né? Estudo para passar em primeiro lugar. Olha, minha função aqui de estudar é para que eu passe em primeiro lugar e a sua também. Por isso, continua aqui estudando conosco e deixa aqui a chuva de likes no vídeo, hein? Tô de olho. Para Freud, o sonho é um desejo reprimido. Aqui esse lugar é mais de conformidade, né? Opinião, uma referência, né, do Freud com o seu modo de enxergar o sonho, tá? Como é que o sonho é para Freud. Devolva-me o livro do aluno, ou seja, está na posse, né? Se é para devolver porque está em posse de alguém. Ferir-me com a faca. A faca aqui é o instrumento com o que eu fui ferido. Tristeza. Vivo de aluguéis e investimentos. É uma forma de você viver, é um meio, né? De tanto de aluguéis como investimentos. Vivo só com a renda da aposentadoria, também é um outro tipo de meio. Estudo com gana. Eu e você aqui estamos estudando com gana hoje, nessa noite aqui, de sabadão, estamos estudando aqui com gana, significa o modo como a gente está estudando, né? Sou contra o populismo. Se eu sou contra, então eu sou oposição aqui nesse caso, tá bom? O prazo para posse é de 30 dias. 30 dias aqui tá me dando uma ideia de tempo. Um tempo que eu não posso perder, inclusive, tá bom? Não sou de Campinas, ou seja, não sou de São Campinas, pode ser de São Paulo, pode ser o lugar de origem. Com mais um minuto, resolveria aquele problema. Aqui, mais um minuto, resolveria aquele problema, ou seja, precisaria de mais tempo, inclusive, né? Resolvi a questão com um macete. Macete aqui tá dando ideia de um instrumento. Toda vez que você escutar dos seus professores aqui, de mim, e vamos passar macetes. Macete é uma forma, um instrumento sempre. Tá vendo como é importante a gente saber interpretar, né, o que a gente tá lendo? Porque aí a gente consegue entender os contextos que estamos inseridos aqui. E isso é muito importante na hora de responder questões, principalmente de bancas que, olha, nos cobram muito, hein? Nos cobram muito mesmo, tá bom? Então, essa aqui são os valores semânticos da proposição, no lugar de nocional, claro, lembra, não é obrigatório, né? Eles vão dar sempre o lugar aqui de posse, de instrumento, como eu disse, e vão sempre traduzir, né? A gente tem que, inclusive, prestar bastante atenção em tudo que a gente está vendo aqui, tá bom? Vamos para as locuções. As locuções, no caso, prepositivas, né? A gente tem um grupo de palavras que é similar aqui à preposição, que inclusive vai até entrar como lugar de substituição. Sempre terminam em preposição. E esse sempre vai ter uma exceção, cuidado, né? A gente vai ter os sentidos concessivos e adversativos que não vai terminar em preposição, a gente vai ver. Por exemplo, embaixo de, da ideia de lugar. A fim de, ideia de finalidade. Dentro de, lugar de lugar. Dentro é um lugar de lugar, né? Finalidade aqui de lugar, né? Nem finalidade, é só um lugar. Cuidado, né? Aqui que a gente tem que ter é a palavra através. Ele pode dar sentido de meio. Então, fiquei rico através de investimento. Ou seja, eu guardei meu dinheirinho lá, fiquei rico, feliz, cidade. Mas ele também limita a ideia de atravessar. Ou seja, a luz passa através da janela, né? Então, a gente vê que ela meio que passa por esse lugar de atravessamento. Então, através pode dar mais de um sentido. Então, a gente tem que observar muito com o contexto. A preposição de, essa minha filha que a gente tem que estudar muito. Ela é expletiva, ela vai dar a ideia de realce e ela pode ser retirada sem prejuízo sintático ou de sentido. Guarda isso. Pode ser retirado sem prejuízo sintático. A gente tem as comparativas, que ela vai falar mais do, apostos especificativos, que é os das, orações subordinadas do predicativo, o de, predicativo objeto, verbo chamar, né, de, artigo mais adjetivo mais de mais substantivo, do, né, substantivado, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões aqui que a gente vê, comparativos, apostos, para a gente poder ir bem e gabaritar na nossa prova maravilhosa, tá bom? Entraremos agora no assunto, particularmente, é o meu xodó, quando a gente fala em português. Por que eu falo que é meu xodó? Antes da gente, inclusive, mergulhar aqui na aula, eu queria chamar a atenção. Eu adoro quando a gente vai estudar redação. Hoje em dia, os concursos, eles não pedem redações, né, para nós. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento com a questão das discursivas, que nada mais, nada menos, é saber as bases da redação.
são construir, né, redações, contextos, né, respostas, a partir do nosso conhecimento que a gente se constrói, principalmente quando a gente pratica a redação. E muitas das frases que a gente vai construir nas ideias, elas vêm muito, principalmente quando a gente estuda muito conjunções. A gente vai ver muito a questão de coesão, coerência, coesão. Tanto que aqui, quando a gente começa já a falar sobre conjunções, a gente vê que ela também é chamada de sindeto, né, conectivos, elementos de coesão, operadores argumentativos. Então, a partir dessas ideias que temos de conjunções, né, a gente consegue construir o nosso texto, melhorar a nossa redação, melhorar inclusive a nossa resposta, toda vez que a gente vai montar aqui uma resposta do estilo discursiva. E, naturalmente, melhorar o nosso modo de comunicar com o mundo. Né? Quando a gente entende o que a gente está falando, que a gente às vezes constrói frases que a gente não pensa o que a gente está falando. Não entende? E aí acaba só reproduzindo o que a gente escutou e não sabe que às vezes não é aquilo que você realmente queria passar. Então, atenção aqui, quando a gente chama de conjunções, é um dos estudos, inclusive essa aula dá para distribuir, né? Além de gramática, ela entra aqui na parte de redação realmente e mostra em montagem aqui de discursivas, tá? Então, inclusive, fica aqui a minha dica que eu vou dar no final dessa aula, tá? Para vocês poderem aprimorar bastante. Então, eles são conectores, deixa eu até abrir aqui a parte de conjunções, que ela é enorme, tá? Então, elas são conectores, ou seja, vão ligar orações diferentes, vão ligar termos de uma mesma oração e principalmente parágrafos, tá bom? Então, elas vão dar sentido de ideias e relações lógicas, sejam elas de adição, de oposição, de reafirmação, de ressalva, etc. Tá? Elas que vão dar ideia e sentido. Nós vamos começar primeiro com os tipos de coordenativas. Tá? Então, as coordenativas, elas são orações coordenadas. Elas são independentes. Elas nasceram independentes, liberdade, né? Por quê? Ela vai falar, por exemplo, acordei tarde. Acordei tarde tá lindo, não precisa de mais nada. Só acordei tarde, eu entendi que você acordou tarde. E fui correr. Ok, entendi que você foi correr, não precisa completar mais nada aqui. Elas já têm por si só, essas duas frases, sentidos completos. Aí vem um bendito conector. A gente coloca entre elas a palavrinha mas. Então fica, acordei tarde, mas fui correr. Agora que o sentido muda. Então nós podemos ter sempre sentidos de adição, de oposição, de alternância, de explicação, de conclusão. Tá? Então, essa frase ela pode se desdobrar e ficar com diferentes sentidos. Por isso que eu falei, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes você está querendo falar uma coisa, não é aquilo que você queria falar. Porque você usou uma conjunção aqui errada. Então, nós temos locuções que são conjuntivas, como, por exemplo, no entanto, que vai dar a ideia de mas, por isso, que vai dar a ideia de portanto, e visto que é a mesma ideia que eu falar por quê. Tá? Então, nós temos tipos, né, também, que a gente vai estudar, mas a gente tem que olhar que também nós temos os pares correlatados, que são correlação alternativa. Por exemplo, quer x, quer y, ou até proporcional, quando a gente fala quanto mais x, mais y. Tá bom? Esses são os pares aqui correlatados. A gente pega dois elementos x e y e fica vendo a questão da... Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. A correlação alternativa ou até mesmo proporcional que elas têm entre si. Vamos lá, começando pelo primeiro tipo de coordenativas. Nós temos as aditivas, que vão dar a ideia aqui de sentido de adição. São os e, nem e não, né? Bem como. As correlações como não só, como também, mas ainda. Vai ligar fatos no tempo, né? Uma cronologia aqui no tempo pensando, por exemplo, vim, e vi e venci. Uma observação que a gente tem que ter aqui é que não diz Enem, né? Eu não vou falar Enem. Eu não vou usar a palavra Enem porque ela vai ser redundante. Eu só uso a palavra básica, né, para síntese. Correlações aditivas enfáticas. A gente vai ver que a gente quer buscar ênfase como não só alguma coisa, como também, ou até mesmo mais ainda, isso. Então, observação. O senão, ele tem um sentido aditivo. Como a gente vai ver o após,
na ideia de não só, não apenas, não somente. Vai equivaler também a mas também. Tampouco, ele já entra aqui como um advérbio que busca substituir a conjunção aditiva. Ou seja, quando a gente fala equivalente a nem, né? Só o nem. A palavra ainda, que tem um sentido aqui aditivo, tá bom? Então, aditivas, elas dão ideia de vai acrescentando mais informações, tá bom? Como também, mais ainda, né? Eles vão dando mais ênfase, né? Mais opções, basicamente. As adversativas, elas dão sentido de contraste, vai contrastar, vai oposição aqui, compensação, vai dar a ideia de ressalva, de quebra até de expectativa, e principalmente quando eu quero retificar alguma coisa. Então, são exemplos o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, senão, sentido mas, né? O e, quando a gente vê o e aqui, estava querendo ler, vírgula, e o sono não deixava, ele é recomendado sempre a gente pôr uma vírgula antes do e, tá? Guarda essa informação. Nós vamos observar que eles vão poder ainda ter uma ideia de valor argumentativo, né? Então, a gente vai ter a diversidade de que vai ser prima da concessão. Então, cuidado, tá? Que a concessão, ela não impede o resultado. A gente vai ter aqui um valor de contraste e mais de oposição. A gente vai estudar, inclusive, também as diferenças, né? Que a gente vai ter uma conjunção adversativa, que leva uma informação mais importante, e após a gente ter uma conjunção aí, que pode ter um operador argumentativo bem forte, inclusive. Vamos dar um exemplo? Ela grita do nada, mas é gente boa. A gente vê que quando a gente tem a concessiva equivalente, o foco está na outra oração, não na concessiva aqui no caso, onde a gente tem um operador, inclusive, argumentativo fraco. Então, ele vai ter, embora seja gente boa, vírgula, grita do nada. Então, a gente tem o foco na outra oração, no embora, tá? Porque a conjunção está lá na frente, tá bom? Que o operador argumentativo é bem fraco. Grita do nada. Vamos lá! Essas são os cuidados que a gente tem que ter, né, para não confundir as adversativas com as concessões, que elas são bem primas, são bem parentes mesmo, são bem parecidas, a gente pode confundir. Vamos lá para as alternativas. As alternativas dão sentido de alternância, de escolha, de exclusão. Cuidado para não confundir, que vai te lembrar aquela aula de proposição lógica lá em raciocínio lógico. Não leva para cá essa informação aqui, são coisas diferentes, tá bom? Não dá para você usar essa lógica lá, tá? Só para deixar aqui um parênteses, inclusive, para quem está estudando proposição lógica. Essa semana a gente teve, inclusive, uma aula lá falando sobre isso, tá? E lá eu também falo que a gente não pode levar igual quando a gente está interpretando aqui na língua portuguesa. Então, a gente tem ou, vírgula, ou, alguma coisinha ou, quer, ora, já, seja, ou até mesmo quando a gente vê o uso do senão, que pode ser uma conjunção aqui alternativa, tá? Senão, alguma coisa pode aparecer como alternativa. Sai agora, senão, chamaria os guardas, né? Uma forma aí de alternativa. É uma forma de meio que também de impor, né? Do lado bom da vida, né? Vamos cooperar. Nós temos também as conclusivas, que dá aqui sentido de conclusão, ou até mesmo de consequência, como exemplo, logo, portanto, então, por isso, assim, por consequente, distante, pois, aqui num lugar meio deslocado, né? Pois no início da oração, ele não é deslocado de vírgula, tá? Ele tem um lugar aqui mais de explicação, ou até mesmo de causal, então a gente tem que sempre observar, tá? Nós temos as explicativas aqui, que têm uma ideia de sentido de justificar algo e até explicar. É o que, porquê, pois, também no início, porquanto, né? Que vai dar aqui que elas são sinalizadas com a presença do verbo no imperativo anterior. Então, vê se lá no início da frase ela vai aparecer com um tom mais imperativo, tá? Apareceu o imperativo lá, já virou, logo em seguida, explicativo. A gente vai observar o uso do pois, né? Que ele pode ser explicativo, como eu falei, que vai iniciar a oração, justificar uma outra. Então, volte, olha só, lembra que eu falei da presença do verbo imperativo? Volte, pois tenho saudade. Conclusivo, né? O conclusivo já é quando é lá depois do verbo, né? Não é no início, ele vai deslocado entre vírgulas, lembra que eu falei da vírgula? E há uma estabilidade, por exemplo, o dólar voltará, pois, a subir. O pois aqui está entre vírgulas, tá? Nós vamos ver agora a explicação das subordinativas, né? Nós vamos ver que elas são orações, deixa eu até guardar isso aqui para a gente não ficar tão preocupado agora.
Mas elas são orações que dependem sintaticamente uma da outra, não são independentes. Gente, precisa de complemento, precisa de help, de ajuda, para que eu possa entender o que você está falando. Então, vamos lá. Quando introduzida, ou seja, iniciada uma oração dependente, né? Ou outra oração não introduzida com uma conjunção, e elas vão vir uma oração principal. A oração dependente e a oração principal, elas têm aqui uma ideia de base, tá? Então, a gente vai ver que elas podem ser conjunções integrantes, né? Que iniciam, né? Íntegras, incompletas. Elas vão complementar aqui o sentido do principal. Então, introduzem orações substantivas, seja trocadas, isto, disto, e uma função sintática típica, né, dos substantivos aqui. Então, a gente tem sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, o aposto, predicativo. Engraçado de observar que elas não vão possuir valor semântico próprio, tá? A gente vai encontrar, inclusive, duas conjunções apenas, que é o se e o que. Olha o que aparecendo aqui de novo, que eu falo, e eu chamo a atenção para o que, né? Que ele aparece bastante, o se agora começou. Nós temos substantivas subjetivas, né, que é o sujeito do verbo, aquele que é o principal, por isso que é subjetiva. Substantiva objetiva direta, a gente está falando do objeto direto do verbo, né, o principal. Pode ser substantiva objetiva indireta, né, que a gente tem o objeto indireto do verbo, também a oração aqui principal. Iniciada, sempre lembra, por preposição aqui nesse caso, tá? A substantiva completiva nominal, ela tem um nome, uma oração principal, iniciada aqui com preposição. Nós temos substantiva predicativa, onde a gente tem o predicado, que é o sujeito do verbo, né, na oração principal, e a gente depois tem a presença aqui do verbo ser. Temos também substantiva apositiva, onde a gente tem um aposto, né, o termo aqui, que é o princípio da oração principal. Por exemplo, João só queria uma coisa, que fosse aprovado logo. Se eu trocar por isso, vai dar um nome aqui de oração, né, e isso já completa, né, então João só queria uma coisa. Isto. Então, a gente vê que tudo isso aqui que a gente está vendo são as funções das orações subordinadas, seja substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e até a positiva, tá bom? Guarda aí no seu coraçãozinho. A gente tem que tomar cuidado para não confundir o verbo haver com ter, mais aquele que e de, mais ainda um verbo no infinitivo, que aí vai ser igual uma locução verbal. Por quê? Eu tenho aqui esse que e esse de como uma preposição acidental que a gente viu, inclusive, ó, lá no início da aula, tá lembrado? Falei disso? Volta lá. Que é diferente de uma conjunção aqui integrante que a gente está estudando. Então, eu tenho que estudar e de passar. Então, tenho, né, lembra do haver com ter, que estudar, que é o estudar aqui no infinitivo, porque ele aparece aqui como uma preposição acidental, tá? Não é integrante. Cuidado! Observou haver com ter mais o que? O de mais infinitivo, locução verbal aqui, tá bom? Preposição acidental. Vamos para as conjunções adverbiais, né? Que elas são as que introduzem orações subordinadas adverbiais. Um monte, a gente vai ver. Elas têm a relação semântica aqui de circunstância, de advérbio, função aqui de adjunto, sintático, adverbial, e eles estão sempre junto com a oração principal. Bom, nós vamos ver que nós também temos as temporais, causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, comparativas e consecutivas. Por exemplo, visitei meus parentes paternos. Quando viajei para Araçoiaba. O quando, ele está dando de conjunção subordinativa. Porque, ó, visitei meus parentes paternos. Quando viajei para Araçoiaba. Essa conjunção aqui está sendo subordinativa. Mas vamos estudar um pouco mais a fundo cada tipinho que nós vamos ter, que são alguns, né? Paciência, vamos lá. Adverbiais condicionais. Ela dá uma ideia de mesmo nome. Vão indicar hipótese, condição aqui, tá bom? Para ocorrer a oração principal, tá bom? Então, nós temos lá o verbo, uma hipótese, né? Que é conjugado, inclusive, no substantivo. Olha a informação importante. É o caso do se, caso, desde que, contanto que, quando, salvo ser, a menos que, a não ser que, né, sem que. A gente consegue observar que se a gente trocar o ser por caso, por exemplo, precisa ajustar o verbo, tá? Então, se eu puder, viajarei, que está no futuro do subjuntivo. Caso eu possa, viajarei, é o presente do substantivo. Então, puder, né, se eu puder, caso eu possa, eu tenho que sempre observar a conjugação aqui do verbo que precisa ser sempre ajustado, tá bom? Agora, vamos para os adverbiais
Conformativas vai indicar ação e até mesmo ideia de fato, de acordo com o outro, ok? Então, eu tenho como, conforme, consoante, segundo. Vamos observar aqui que quando não introduzem orações, elas são expressões sem verbo, né? Conforme, consoante, segundo, não são conjunções aqui nesse caso, tá? E são preposições acidentais. Olha só que observação importante. Conforme o livro, isso nunca aconteceu. Então, está introduzindo aqui, né? Então, quando não introduz, conforme, consoante, segundo, ele é uma preposição aqui mais acidental na frente, tá bom? Adverbiais finais, vai indicar propósito, objetivo, finalidade aqui, como são casos de para quê, a fim de quê, de modo que, de sorte que e por quê, né? Com a ideia de para quê. Adverbiais proporcionais, em relação àquela proporcionalidade que a gente busca na vida com a oração principal. A gente tem a medida que, a proporção que, ao passo que. Elas têm sempre a ideia de correlação. Quanto mais ou menos, mais, menos. A gente vai sempre observar elas. Já as temporais, elas vão dar ideia de tempo, noção de tempo. Aquele fato que ocorreu na oração principal, quando, enquanto, desde que, sempre que, toda vez que, assim que, logo que, mal, no sentido de assim que, tá bom? Uma observação é a palavra quando, que ela pode indicar causa, né? Substituir por já que, né? Quando, ele é ideia aqui de causa, tá bom? As comparativas, elas vão sempre comparar alguma coisa, né? O contraste, principalmente da relação aqui da oração principal. O como, assim como, tal qual, tal como, mais que, menos, tanto quanto. Elas são, o tanto quanto, inclusive, são correlatas, tá? Quando vem aqui o implícito, é o mesmo usado na outra oração, tá bom? A gente tem que observar isso. Os adverbiais causais, eles trazem aquela ideia de causa da ocorrência principal. Então, porquê, que, como, pois que, já que, uma vez que, visto que, né? O como aqui, inclusive, tem ideia de porquê, tá bom? Na medida em que, por quanto, e o se. O se aqui com a ideia de já que. Vai organizar causas e efeitos, né? Um fato X fez com que o Y acontecesse. A causa é a origem do outro evento que acontece aqui antes, inclusive, tá bom? Nós vamos encontrar a substituição de conjunções causais por preposições aqui que vão dar ideia de sentido de causa. Olha a preposição entrando aqui, o por, né? Não fiz a questão por não saber, né? Eles ainda vão dar ideia de causa, porque foi muito quente, né? A consequência, que o chão está molhado, ou a explicação, porque o chão está molhado. É sempre pensar na frase do choveu, né? Choveu porque foi muito quente, choveu porque o chão está molhado, porque, aliás, choveu que o chão está molhado, né? Então, a gente tem que se observar. Quando aparece a vírgula, ela vai denunciar a coordenação. Lembra para a coordenação, tá? Que vai ser independente, tá? Aqui na subordinada não vai aparecer vírgula, tá? Isso é uma dica aqui bem própria para você resolver isso em questões de concurso. Adverbiais consecutivas, né? Da ideia de consequência, né? Da ocorrência da principal. Ela é intensificadora, no caso do modo, né? Vai indicar, inclusive, também uma causa. Que são os casos de modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que, sem que, não, né? Ou tem o que no lugar de tal, tão, cada, tanto, tamanho. Vai sempre ocorrer depois, tá? E às vezes não vem explícita. Então, muita atenção aqui, ok? As concessivas aqui são contrárias à principal. Não impede aqui a sua realização. Elas dão ideia de adversidade, ou seja, vai dar uma quebra aqui na nossa expectativa que está criada, e a gente vai ver o fato que vai gerar aquela expectativa, né? Não devia realizar, e mesmo assim ocorre, né? Eu devia realizar na oração principal, aqui é importante, tá bom? Nós vamos observar que existe um campo semântico, né, de exceção. A gente vai ver o casos aqui para aplicar as adverbiais consecutivas, elas aparecem o mesmo que, ainda que, embora, apesar de que, enquanto, por mais que, posto que, se bem que e não obstante, tá bom? Nós vamos ver que o verbo, ele vai aparecer no subjuntivo. Tivessem, falasse, né, tivesse, fosse, aqui, ele vai dar uma ideia de substituição, que vai sempre precisar de ajustes na hora que tiver que modificar, tá bom? Se a questão tiver que pedir para você, então lembra que precisa modificar o verbo. Vamos observar que posto que e embora tem valor concessivo. Não usa para causa, né? É comum no discurso bem jurídico, né? Então, a gente não vê isso no valor consecutivo, só no campo de jurídico mesmo.
Apesar dele, tem um valor concessivo, que pode ser pedido, né, inclusive, com uma conjunção aqui concessiva equivalente, tá bom? Então, atenção. A concessiva, ela inicia a oração subordinada, no fato aqui contrário. Já a adversativa, ela dá ênfase à legítima defesa, tá bom? Ambos têm uma posição aqui com ressalva, ok? E por fim, deixa eu até arrumar aqui, são as conjunções com mais de um sentido. Como assim, Kelly? São aquelas como, por exemplo, o porquê. Ela pode dar ideia de explicativo, de causal, de finalidade, tá bom? O desde que também dá ideia temporal e condicional ao mesmo tempo, podendo ser em alguns momentos, tá bom? O e pode ser aditivo, adversativo e até conclusivo. O como pode ser comparativo, conformativo, causal. E o pois pode ser causal, explicativo e também conclusivo. Situações que nós vimos, né, agora ao olhar todas as conjunções aqui ao longo dessa aula, que inclusive ela é bem técnica, né, meu povo? Fica aqui minha dica que eu falei que eu ia dar no final do vídeo, né? É muito importante que a gente aprenda a construir frases, né, com essas conjunções e observando o que elas estão pedindo. Se você vai montar, por exemplo, uma adverbial causal, ela tem que trazer uma causa da ocorrência principal. Então, pensa na oração principal e aí pensa na adverbial causal, tá bom? E aí você vai ver qual conjunção eu posso usar. Eu vou usar o pois que, né, para poder construir. E você vai construindo. É um exercício que a gente vai fazendo, que ajuda, inclusive, na hora de a gente construir excelentes redações, tá bom? Quero ver aqui a chuva de likes nesse vídeo de hoje. Agradeço a sua presença aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!